A paz do Senhor, bom dia. Eu queria compartilhar algo da parte do Senhor. Eu senti no coração um desejo muito forte de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou nessa manhã, na minha vida. E não só para mim, mas para todos aqueles que são chamados como igreja de Deus, como filhos de Deus. E eu queria compartilhar o que está em Atos, no capítulo 2, verso 42 ao 47. E diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque o Espírito Santo de Deus ministrou muito forte, né? E ao momento que eu orava, que eu clamava, Deus me dava uma intercessão especial para a igreja do Senhor, para um despertamento, um tempo de despertamento. E o Espírito Santo de Deus me mostrava que nesse versículo 46, por exemplo, quando aqui diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, o Senhor me perguntava, me mostrava assim: por que as pessoas, por que a igreja hoje do Senhor, muitos só de passar, às vezes, o domingo na igreja já estão murmurando, já estão reclamando, porque tem escola dominical e aí tem que voltar à noite, e quando que a palavra diz que quando os primeiros convertidos, a princípio da igreja, o prazer deles era tanto que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Será que essas pessoas naquela época não tinham que trabalhar, não tinham que ter o seu sustento, como nós hoje, por exemplo? Mas aqui diz que de alguma forma eles conseguiam todos os dias perseverar no templo, na casa do Senhor, tinham prazer em estar em comunhão, tinham prazer de estar na casa de Deus diariamente. Era necessário, era como o alimento, era o que saciava a alma daquelas pessoas em estarem no templo, e esse prazer aumentava porque a palavra de Deus diz que eles perseveravam. Então não foram uma questão de um dia, uma semana, um mês, um período, mas eram perseverantes no templo. E às vezes a gente muito mal reserva um domingo, a gente diz que o domingo é do Senhor e a gente não consegue reservar nenhum domingo por inteiro na presença de Deus, na casa do Senhor, porque a gente já está tão ocupado com os nossos afazeres e muitas vezes murmuramos, muitas vezes reclamamos de passar um dia na presença de Deus, quando que na verdade deveria haver no nosso coração o desejo de perseverar, de estar diariamente no templo do Senhor, o desejo de estar na casa de Deus o tempo todo, porque a gente sabe que não só nos nossos lares, não só, a gente sabe que Deus está presente em todos os lugares, mas que o templo é o lugar onde foi construído, onde foi consagrado, onde foi instituído, que seria a casa de Deus, que seria o lugar da adoração, o lugar onde nós estaríamos levando o nosso culto a Deus, a nossa adoração. E no Salmo 84, deixa eu só abrir aqui. No Salmo 84, o salmista diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Diz no versículo 4: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração
você encontra os caminhos aplanados. No versículo 10 diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aonde está a igreja? O Espírito Santo de Deus me perguntava: aonde está a igreja que perseverava unânime no templo? A igreja que tinha prazer, cuja sua alma suspira pelos atos do Senhor, de estar na presença dEle, de estar na casa dEle, de estar em contato permanente com Ele. Onde está a igreja que tem sede e fome de Deus? A igreja que tinha prazer inteiro em comunhão com seus irmãos, que estavam ali vendo, atentando para a necessidade de cada um, mesmo no seu povo, repartindo e dividindo. E hoje há uma igreja tão egoísta, tão egocêntrica, olhando para suas necessidades, olhando para aquilo que tem que fazer, aquilo que tem que comprar, aquilo que tem que pagar, e não consegue muito mal atentar para a necessidade do irmão que está do lado. Cada um com seu cada um. E o Espírito Santo, ele tem clamado, tem buscado, tem chorado pela igreja dele, pela igreja que ele levantou, pela igreja que ele tem buscado encontrar e que não tem encontrado nos dias de hoje, porque estamos dispersos, estamos dormindo, estamos afogados pelas nossas atividades, pelos nossos compromissos, e não estamos percebendo que quando a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, a gente tem buscado as coisas, todas as outras coisas em primeiro lugar, e deixando com que a presença de Deus, com que o reino de Deus não seja acrescentado, quando que deveria ser o contrário. A gente tem buscado por vitória, tem buscado por cura, tem buscado por emprego, tem buscado por vida sentimental, pelo nosso casamento. Várias são as petições da igreja, mas que na verdade o que a igreja deveria buscar em primeiro lugar é o reino de Deus, é a presença de Deus, porque quando a presença de Deus ela está na nossa vida, todas as outras coisas não serão acrescentadas, e é preciso a gente viver isso, ao invés de só ficar lendo e pregando. A gente fica lendo, a gente prega, a gente fala, mas não vive o que a palavra de Deus diz. Porque quando vem a batalha, quando vem a luta no casamento, quando vem a dificuldade financeira, a gente começa a buscar as coisas, ao invés de buscar o reino de Deus, ao invés de buscar a presença de Deus. O ser humano não está atentando para o que realmente a palavra de Deus diz e viver isso na sua essência. Na verdade, quando a palavra de Deus diz que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, a casa dele foi próspera, porque a arca naquela época representava a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela está realmente no lar, ela está na sua casa, ela está na minha vida, ela está na nossa vida, todas as outras coisas acontecem, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguiriam, as bênçãos nos seguirão. Não é a gente que tem que ficar seguindo bênção, a bênção elas nos seguirão. E o Espírito Santo de Deus está clamando, porque ele tem desejo de encontrar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, que realmente anseiem pela presença dele, que realmente anseiem por estar na casa dele, não só pelo que ele pode dar, mas pelo aquilo que ele é, por ele ser um Deus santo, por ele ser um Deus glorioso, soberano, acima de todas as coisas, capaz de nos dar o sustento, tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus diz que em vão trabalha o homem se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Então o que nós temos buscado? A gente tem buscado o nosso sustento, a gente tem buscado todas as coisas que estão no nosso plano terrestre, estamos esquecendo daquilo que é o principal, da essência da igreja, que é a presença de Deus, que é o que vai nos suprir todas as outras coisas. E a partir do momento que a gente busca essa presença, que a gente tem a presença do Senhor conosco, na verdade a gente não tem mais falta de nada, porque a presença de Deus ela nos supre. Todas as faltas que nós temos hoje, de todas as necessidades, elas são supridas a partir do momento que a presença de Deus ela se manifesta na nossa vida. Que a igreja do Senhor desperte, porque o tempo está chegando em que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E isso já virou um clichê que muitas pessoas às vezes não acreditam que Jesus Cristo vai voltar, mas vai voltar.
E quando a trombeta tocar, e quando Jesus Cristo realmente voltar, Ele vai buscar aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Ele não vai vir buscar uma igreja que busca as coisas materiais. Ele não vai vir buscar uma igreja que está preocupada com bênçãos, porque as bênçãos vão passar. Tudo aquilo que a gente adquire passa, acaba, mas a presença de Deus, ela permanece para sempre. E quando Jesus Cristo voltar, Ele vai buscar você, igreja, você que adora em espírito e em verdade. Então, se você tem buscado coisas ao invés de buscar a presença de Deus, começa a mudar hoje. É o despertamento que o Espírito Santo nos traz hoje, a começar pela minha vida, que a gente possa buscar aquilo que é o principal e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida e traga esse despertamento nessa manhã. Em nome